Aquele convite era um retângulo pesado e cremoso na minha mão, quase uma arma. As letras douradas, em uma caligrafia elegante que eu sabia ser da minha mãe, brilhavam sob a luz do meu escritório. Heitor convida para a celebração de seu 60º aniversário. Abaixo, o nome do restaurante mais caro e exclusivo da metrópole, Le Jardin, e a data. Um calafrio percorreu minha espinha, uma mistura de dever familiar e um cansaço antigo. Eu sou Camila, fundadora da Prisma Digital, uma empresa que, segundo a última avaliação, valia quase 2 bilhões de reais. Eu comandava um exército de mais de 200 funcionários, tomava decisões que impactavam o mercado e era capa de revistas de negócios. Mas, na mão, com aquele convite, eu não era nada disso. Eu era apenas a filha que deu errado. Uma parte tola e teimosa de mim, uma parte que se recusava a morrer, sussurrou: 60 anos é um marco. Talvez a idade trouxesse sabedoria, ou pelo menos, perspectiva. Talvez, finalmente, meu pai olhasse para mim e visse algo além de uma anomalia em seu plano de vida perfeitamente desenhado. O plano que meu irmão, Ricardo, seguia com uma devoção quase religiosa. Cresci em um mundo de certezas inabaláveis. O mundo do meu pai. Um mundo onde o caminho para o sucesso era uma linha reta e bem pavimentada. A melhor escola particular, a universidade de economia mais renomada, um cargo no mercado financeiro, um casamento com alguém da mesma estirpe e filhos para repetir o ciclo. Heitor não era apenas um homem, era uma instituição. E em sua instituição particular, a nossa família, Ricardo era o herdeiro aparente, e eu, a ovelha negra. Lembro-me de quando eu tinha 12 anos. Enquanto Ricardo passava os fins de semana em aulas de tênis, preparando-se para a vida social que o esperava, eu me trancava no meu quarto com chaves de fenda e alicates. Desmontei o velho rádio da família, o videocassete e, finalmente, o nosso primeiro computador. Eu não queria quebrar as coisas. Eu precisava entender como o mundo funcionava por dentro, como os pulsos elétricos se transformavam em som, imagem e lógica. Naquele ano, no aniversário da minha mãe, passei semanas aprendendo uma linguagem para criar um cartão de aniversário digital. Quando ela clicou no arquivo, flores pixeladas desabrocharam na tela ao som de uma melodia eletrônica. Ela sorriu, um sorriso gentil, mas confuso. Que bonitinho, querida. Você é tão criativa, disse ela, como se eu tivesse feito um desenho com macarrão. Mostrei ao meu pai, o peito estufado de orgulho. Ele olhou para a tela por um instante, o rosto impassível. Interessante, disse ele, antes de se virar para o jornal. É bom você ter um hobby, Camila, mas não se distraia dos estudos. Suas notas de matemática precisam melhorar. Naquela noite, ouvi-o dizer à minha mãe ao telefone: não sei de onde ela tira essas ideias. Fica o dia todo brincando com esses computadores. Brincando. Foi a primeira vez que ele usou essa palavra para descrever a minha paixão, e ela me marcou como um ferro em brasa. A ferida só se aprofundou. O ápice da humilhação veio no meu jantar de formatura do ensino médio. Eu tinha conseguido uma vaga em uma das melhores faculdades de engenharia da computação do país. Não era a faculdade de economia do meu pai, mas era uma conquista. Estávamos em um restaurante chique, cercados por amigos da família. Meu pai se levantou para um brinde, a taça de cristal na mão. Gostaria de brindar, começou ele, a voz ressoando com autoridade. Ao meu filho, Ricardo, meu estômago gelou. Ele não só foi aceito na mesma universidade que eu, com louvor, como também teve a paciência e a generosidade de guiar sua irmãzinha esquisita por esses anos difíceis. Ele sorriu na minha direção. Sem a influência de Ricardo, quem sabe que rumo ela teria tomado. A ela, desejamos sorte em suas atividades com computadores. As pessoas riram, um riso educado, e ergueram as taças. Eu queria que o chão se abrisse. Eu não era a formanda. Era um projeto paralelo do meu irmão, a irmãzinha esquisita.
Depois da faculdade, a ruptura se tornou um terremoto. Ricardo, como esperado, foi contratado para um cargo de vice-presidência no banco do meu pai, uma posição que misteriosamente se abriu assim que ele se formou. Eu, por outro lado, recebi 6 ofertas de emprego de grandes empresas de tecnologia. Recusei todas. Eu tinha um plano, um sonho desenhado, em guardanapos e noites insones com minha colega de quarto, Sofia. Nós íamos criar algo novo, algo nosso. Nós íamos fundar a Prisma Digital. Quando contei aos meus pais, a reação foi uma mistura de confusão e pânico. Querida, por que não aceita um emprego de verdade primeiro? Perguntou minha mãe, a voz suave como veludo. Ganhe um pouco de experiência, construa um currículo. Meu pai não foi tão delicado. Sentamos em seu escritório, o cheiro de couro e mogno preenchendo o ar. Ele tirou os óculos e me encarou. Camila, escute bem, disse ele, a voz baixa e cortante. Nenhum membro da nossa família jamais trabalhou para uma startup. Nós não brincamos de empreender. Nós construímos carreiras em instituições sólidas. Isso é uma fantasia, um capricho de jovem, e eu não vou apoiar. Aquilo foi uma declaração. Ele não estava apenas desaprovando minha escolha. Estava invalidando a minha essência. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis e solitários da minha vida. Enquanto Ricardo comprava seu primeiro carro importado e um apartamento com vista para o parque, eu dividia um apartamento minúsculo com 3 pessoas, comendo macarrão instantâneo para economizar cada centavo e reinvestir na empresa. Eu trabalhava 18 horas por dia, movida a café e a uma determinação feroz de provar que meu pai estava errado. Nos jantares de Natal, Ricardo exibia seu relógio novo e falava de fusões e aquisições. Eu tentava explicar nosso último avanço em software para rostos desinteressados. Ah, ela trabalha com aplicativos, meu pai dizia aos amigos quando perguntavam, o tom vago, como se falasse de algo trivial. A parte mais dolorosa não era a falta de dinheiro ou o trabalho exaustivo. Era a solidão. Era o olhar de pena da minha mãe, a zombaria mal disfarçada do meu irmão e o silêncio julgador do meu pai. Era a certeza, cravada no meu coração, de que para eles eu sempre seria um erro de cálculo em sua equação de sucesso. E agora, anos depois, com uma empresa bilionária e o mundo aos meus pés, aqui estava eu, segurando aquele convite. Um convite para celebrar o homem que nunca celebrou nada do que eu fiz. A ferida antiga pulsava, mas a esperança, aquela pequena e tola esperança, ainda estava lá. Respirei fundo. Peguei meu celular e respondi à mensagem da minha mãe. Estarei lá. Mal posso esperar. Era uma mentira, mas era a única mentira que eu ainda estava disposta a contar para mim mesma. Você não vai, vai? A voz de Sofia, minha melhor amiga e braço direito na Prisma, soou cética do outro lado da linha. Eu estava no meu escritório, girando o convite pesado entre os dedos. A vista da cidade se estendia abaixo de mim, um mar de luzes. É o aniversário de 60 anos dele, Sofia. É um marco, respondi, embora a desculpa soasse fraca até para mim. Camila, toda vez é a mesma coisa. Você vai cheia de esperança, como uma cachorrinha esperando um afago, e volta como se tivesse sido chutada. Lembra do último Natal? Você passou o dia seguinte inteiro na cama, não atendeu o telefone. Ele te humilhou na frente de toda a família por causa de um artigo que saiu sobre a gente. Eu lembrava. A revista nos chamou de A Força Disruptiva do Ano. Meu pai leu o título em voz alta e comentou: Disruptivo é uma palavra elegante para desempregado com uma boa ideia. Ricardo riu alto demais. Desta vez pode ser diferente, insisti, tentando convencer a mim mesma. Nossa avaliação de mercado nos coloca no mesmo patamar de muitas empresas que o banco dele financia. Eles não podem mais fingir que eu tenho uma lojinha de artesanato. Sofia suspirou. Eles podem e vão. Seu irmão poderia te encontrar curando o câncer, e ele diria que você está brincando de cientista. Só tome cuidado, ok? Me ligue se precisar de uma desculpa para fugir. Desliguei e tentei focar no trabalho. A ironia era que, enquanto eu me preocupava com um jantar em família,
estava no meio da maior negociação da minha vida. A aquisição da Infocor, uma empresa de análise de dados, nos transformaria em um gigante indiscutível. Mas nosso concorrente, a Megacorp, uma empresa antiga e predatória, também estava na jogada. Passei o resto da semana em um estado de ansiedade dupla, alternando entre ligações com advogados e banqueiros e a escolha de um vestido para a festa. Acabei optando por um vestido preto, de corte impecável, elegante o suficiente para o gosto da minha mãe, estruturado e poderoso o suficiente para me dar coragem. Era a minha armadura. Na noite do jantar, cheguei ao Le Jardin pontualmente. O lugar exalava uma opulência silenciosa. Manobristas se moviam com eficiência, e o maître me cumprimentou com um sorriso treinado. Senhorita Camila, para a festa do senhor Heitor. Eles já chegaram. Por favor, me acompanhe. Meu coração deu um salto de esperança. Eles já chegaram. Me acompanhe. Talvez eu estivesse errada. Talvez eles tivessem guardado um lugar para mim. Enquanto atravessávamos o salão, eu os vi. Ocupavam a maior e mais central mesa do restaurante. O ponto de poder, como meu pai gostava de chamar. Ele estava na cabeceira, o patriarca em seu trono. Ricardo estava à sua direita, o braço casualmente em volta dos ombros de sua esposa. Minha mãe ria de algo que um dos sócios do meu pai dizia. Pareciam um quadro perfeito, uma pintura a óleo de uma dinastia de sucesso. Mas o maître não me levou até eles. Ele virou à direita, em direção a uma porta lateral de vidro fosco. Com licença, eu disse, minha voz um pouco mais alta do que o pretendido. A minha família está sentada ali. Apontei para a mesa. O rosto do homem se contraiu em uma máscara de desconforto profissional. Eu tenho instruções específicas sobre o seu assento, senhorita, disse ele, baixando a voz. Por aqui, por favor. A confusão deu lugar a uma compreensão fria e nauseante. Ele me guiou através das portas de vidro, para a varanda do restaurante. Era uma área agradável, com algumas plantas e aquecedores discretos, mas estava claramente separada da ação principal. Em um canto, parcialmente escondida por um vaso de samambaia, havia uma única mesa pequena, posta para uma pessoa. Meu lugar. O exílio. Deve haver algum engano, falei, a voz trêmula. Peço desculpas, mas fui informado explicitamente pelo Sr. Ricardo que a senhorita ficaria sentada na varanda. Antes que eu pudesse processar a punhalada, a porta de vidro se abriu e o próprio Ricardo apareceu, uma taça de champanhe borbulhante na mão. Ele me lançou um sorriso que não alcançou seus olhos. Ah, aí está você, Camila. Que bom que pôde vir. Ricardo, por que diabos estou sentada aqui fora sozinha? Perguntei, a raiva começando a queimar através do choque. Ele deu de ombros, um gesto casual que era pura performance. Restrições de espaço, maninha. Papai convidou mais sócios do que o esperado. A mesa principal precisava ser para... Bem, para as pessoas que importam. Ele tomou um gole deliberado de seu champanhe, e então me olhou nos olhos. A varanda é para os fracassos. A frase pairou no ar, brutal e precisa. Anos de desdém e desprezo concentrados em uma única sentença. Eu podia sentir o sangue pulsando nas minhas têmporas. Este é o jantar de aniversário do nosso pai. Eu deveria estar com a família. Mamãe sugeriu isso, ele admitiu, como se me desse um prêmio de consolação. Mas papai achou que seria mais fácil assim. Os colegas dele querem discutir a nova fusão do banco, e convenhamos, não queríamos te entediar com conversas de negócios de verdade. A porta se abriu novamente e minha mãe apareceu, seu rosto uma mistura de culpa e ansiedade. Camila, querida, você chegou. Ela me deu um beijo no ar, o perfume dela me envolvendo. Sinto muito por isso. Eu tentei dizer ao seu pai que não era certo, mas você sabe como ele fica quando os arranjos já estão feitos. Ela estava fazendo o que sempre fazia, se desculpando sem consertar nada, alisando a superfície sem nunca tocar na ferida. Está tudo bem, mãe. Menti. A mentira saiu com gosto de cinzas. Estou acostumada a ser um pensamento tardio. O rosto dela se entristeceu. Não diga isso, meu amor.
Ficamos tão felizes que você veio. Eu venho sentar um pouco com você depois das entradas. Nós duas sabíamos que ela não viria. Ela se virou e desapareceu de volta no calor e no brilho do salão principal, deixando-me no frio da varanda com meu irmão. Ele me deu um último sorriso triunfante e seguiu nossa mãe. Fiquei ali, em pé, por um longo momento. O garçom designado para a varanda se aproximou, o rosto estampado com uma mortificação genuína. A senhorita gostaria de beber alguma coisa? Eu olhei através do vidro para a minha família rindo e brindando. Respirei fundo, endireitei os ombros e sentei-me à minha mesa solitária. Sim, respondi, olhando diretamente para o garçom. Traga-me a garrafa do seu Bordeaux mais caro, a melhor que tiver. Ele piscou surpreso, mas assentiu. Se eu ia ser tratada como uma pária, eu faria isso com estilo. E faria com que meu pai pagasse caro por isso. Muito caro. Passei o resto da noite ali, uma espectadora silenciosa da felicidade da minha própria família. O vidro da varanda servindo como uma barreira invisível, mas impenetrável. O soufflé de chocolate chegou à minha mesa. Uma nuvem quente e perfeita em sua pequena travessa de porcelana. O garçom o serviu com uma solenidade que beirava a reverência, como se estivesse me oferecendo um prêmio. Eu peguei a colher de prata e afundei na sobremesa. Tinha gosto de nada. De cinzas. O vinho caro, que a princípio me deu uma sensação de rebeldia, agora só deixava um gosto amargo na boca. Através do vidro, a festa do meu pai estava em pleno andamento. Ele estava em pé, fazendo um discurso. Todos os rostos estavam virados para ele, sorrindo, aplaudindo. A cena toda era surreal. Eu estava a poucos metros de distância, mas poderia estar em outro planeta. A humilhação inicial havia se transformado em um torpor frio, uma resignação pesada. Meu plano agora era simples: terminar a sobremesa, pagar a conta do vinho, um pequeno ato de desafio final, e desaparecer sem que ninguém notasse. Foi quando meu celular, esquecido dentro da bolsa, começou a vibrar. Não foi um zumbido único e discreto. Foi uma série de vibrações frenéticas e insistentes, como um alarme silencioso. 1, 2, 3 vezes. Uma urgência que atravessou meu torpor. Com um suspiro, abri a bolsa. A tela brilhava com notificações. 3 mensagens de Tomás, nosso diretor financeiro, 2 da nossa advogada principal, Sara, e 4 chamadas perdidas. Meu estômago se contraiu. Isso não era normal. Afastei-me da mesa, caminhando para o canto mais escuro da varanda, buscando um mínimo de privacidade. Liguei para Tomás imediatamente. Ele atendeu no primeiro toque. O que está acontecendo? Perguntei, a voz baixa e tensa. Camila, graças a Deus, está se movendo rápido demais. A voz dele era uma mistura de pânico e adrenalina. A Megacorp nos pegou de surpresa. Eles fizeram uma oferta formal pela Infocor. 1,4 bilhão de reais. Tudo em dinheiro, sem contingências. Os principais investidores da Infocor estão pressionando para aceitar. Senti o chão sumir sob meus pés. Nós tínhamos trabalhado nisso por meses. Nossos planos de integração eram perfeitos. A tecnologia deles era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Perder isso para a Megacorp não seria apenas uma derrota. Seria um desastre estratégico que nos atrasaria anos. Nossa sinergia é superior, Tomás. Eles sabem disso. Argumentei, agarrando-me a um fio de lógica. Estratégia nem sempre ganha de dinheiro vivo, Camila. E tem mais. O CEO deles, o Martin, quer falar com você, pessoalmente. Ele disse que te respeita, que nos dará uma chance justa de contraproposta, mas precisa ouvir de você. Esta noite. Olhei para o meu relógio. Eram 20h42. Meu cérebro, antes anestesiado pela humilhação, agora disparava em 1000 direções, calculando, planejando. Quando e onde? Perguntei. O jato corporativo dele pousa às 22h30. Eles querem nossa oferta final até a meia-noite. Estarei lá, eu disse, a decisão se solidificando instantaneamente. Comece a preparar a proposta atualizada.
Quero uma contra-oferta completa pronta quando eu chegar. E Tomás, diga a eles que estamos dispostos a ir a 1,5 bilhão. Quando encerrei a chamada, uma sombra caiu sobre mim. Era Ricardo, aproximando-se com aquele seu sorriso presunçoso. Sério, Camila? Fazendo ligações de trabalho durante o jantar de aniversário do papai? Não consegue nem fingir que se importa com ele por uma noite? Ou sua preciosa empresinha sempre virá em primeiro lugar? Antes que eu pudesse formular uma resposta, a porta da varanda se abriu novamente. Desta vez, era meu pai, seguido de perto por minha mãe. Pela expressão deles, ficou claro que Ricardo já os havia informado da minha transgressão. Camila, disse meu pai, e sua voz carregava aquele tom familiar de desapontamento que me assombrava desde a infância. Seu irmão me diz que você está trabalhando durante a celebração. Eu tive que atender uma chamada urgente sobre uma aquisição que estamos tentando fechar, pai. Ele suspirou, um som teatral de exaustão. Sempre há algo com essas empresinhas, não é? Um drama constante. Em instituições estabelecidas, como o banco, nós conduzimos negócios durante o horário comercial. 8 anos construindo minha empresa do zero, e ele ainda a chamava de empresinha. A palavra me atingiu com a força de um tapa. É uma aquisição de 1,5 bilhão de reais, pai. Falei, a voz firme. Isso dificilmente é pequeno. Ele acenou com a mão, como se eu tivesse inventado o número. Bem, seja o que for, certamente pode esperar até amanhã. Esta noite é sobre a família. A ironia era tão espessa que eu poderia sufocar nela. Ele falando sobre família enquanto eu estava ali, banida para a varanda. Minha mãe tocou seu braço. Heitor, talvez o trabalho de Camila seja realmente urgente. Mais urgente que o 60º aniversário do pai dela? Duvido, ele me cortou. É exatamente por isso que sempre me preocupei com suas escolhas de carreira, Camila. Sem estabilidade, sem estrutura, sempre correndo atrás do próximo objeto brilhante. Enquanto ele falava, meu celular vibrou na minha mão. Uma única vez. Olhei para baixo. Era uma mensagem de Sarah. Martin perguntou especificamente se você estará na reunião. Diz que a decisão dele depende de uma conversa direta com você. Ele precisa da sua garantia. Naquele instante, tudo se cristalizou. A dor, a humilhação, a raiva. Tudo se dissolveu e foi substituído por uma clareza fria e absoluta. De um lado daquela porta de vidro, um pai que nunca respeitou minhas escolhas, que me sentou do lado de fora como um segredo vergonhoso. Do outro lado do meu celular, um império de 1 bilhão de reais que eu construí do nada. Pessoas que dependiam de mim, que valorizavam meu julgamento a ponto de uma decisão. A escolha nunca foi tão fácil. Eu tenho que ir, eu disse, e me levantei. As sobrancelhas do meu pai se ergueram. Ir. Você não pode simplesmente sair no meio do jantar do meu aniversário. Eu o olhei diretamente nos olhos, e pela primeira vez, não senti nenhuma necessidade de me defender ou de buscar sua aprovação. Eu não senti nada além de uma pena distante. Eu não estou no meio do seu jantar, pai. Eu estou na periferia, onde você me colocou. E sim, eu tenho que ir. Minha empresa está finalizando a maior aquisição em nosso setor este ano, e a CEO precisa estar lá. Ricardo bufou. Sempre tão dramática. Peguei minha bolsa. Sinto muito por não poder ficar. Espero que você tenha um aniversário maravilhoso, pai. Se você sair por aquela porta agora, Camila, isso fará uma declaração sobre suas prioridades, disse meu pai, a voz rígida. Eu parei e me virei para encará-lo uma última vez. Sim, fará. E se você tivesse se dado ao trabalho de ir a um único evento da minha empresa, ou lido com um único artigo sobre o que construímos, ou me feito uma única pergunta genuína sobre o meu trabalho em 8 anos, talvez minhas prioridades fossem diferentes esta noite. O rosto da minha mãe estava devastado. Camila, por favor. Inclinei-me e beijei sua bochecha. Está tudo bem, mãe. Eu não estou com raiva. Estou finalmente aceitando a realidade. Enquanto eu caminhava com passos firmes em direção à saída,
Peguei meu celular e enviei uma mensagem para meu piloto particular. Lucas. Preciso de resgate imediato. Reunião de emergência. Localização atual. Restaurante Le Jardin. Eu não olhei para trás. A resposta de Lucas piscou na tela do meu celular antes mesmo de eu chegar à porta do restaurante. Apostos. Helicóptero pode pousar em Clareira, no parque, a 5 quarteirões da sua localização. ETA 20 minutos. 20 minutos. Pareceu uma eternidade e um piscar de olhos. Do lado de fora, o ar da noite era fresco e limpo. Pela primeira vez em horas, senti meus pulmões se encherem completamente. Comecei a caminhar em um ritmo rápido e determinado, os saltos do meu sapato estalando na calçada. Eu não estava fugindo. Eu estava avançando em direção a algo. Eu tinha acabado de chegar à beira do parque quando o ouvi. Primeiro um zumbido distante, depois o inconfundível som das pás de um helicóptero cortando o ar da noite. Várias pessoas na rua pararam, olhando para cima, apontando. O som ficou mais alto, mais próximo. O elegante helicóptero preto, com o logotipo azul brilhante da Prisma Digital iluminado na lateral, surgiu por entre os prédios. Uma pantera mecânica no céu da cidade. Se eu tivesse planejado fazer uma cena, não poderia ter coreografado melhor. Meu celular tocou. Era o Ricardo. Atendi. Que diabos você está fazendo, Camila? Ele gritou, a voz quase inaudível por causa do barulho do restaurante ao fundo. Tem um helicóptero pousando no parque. As pessoas estão dizendo que tem o logotipo da sua empresa. É a minha carona, Ricardo. Respondi, minha voz surpreendentemente calma sobre o som crescente das pás. Eu te disse que tinha uma reunião de negócios. O silêncio chocado do outro lado da linha foi a mais doce das vitórias. Você mandou um helicóptero para o jantar de aniversário do papai? Você enlouqueceu? Eu mandei um helicóptero me buscar porque tenho uma reunião urgente sobre uma aquisição de R$1,5 bilhão. O jantar do papai é uma coincidência. Antes que ele pudesse responder, eu desliguei. O helicóptero pousou perfeitamente na clareira. O vento de seus rotores criou uma pequena tempestade de folhas e poeira. A equipe de segurança já havia criado um perímetro. Enquanto eu me aproximava, olhei para trás, na direção do Le Jardin. Com certeza, nas janelas do andar de cima, havia rostos pressionados contra o vidro. As silhuetas da festa do meu pai, taças de champanhe ainda nas mãos, assistindo ao espetáculo. Meu celular tocou novamente. Pai. Respirei fundo e atendi, colocando no viva-voz enquanto um segurança me escoltava até a porta da aeronave. Camila, qual é o significado disto? A voz dele era um trovão. Como eu disse, pai, eu tenho uma reunião de negócios de emergência. Em um helicóptero? Você não podia pegar um táxi como uma pessoa normal? O tempo é crítico. Estamos fechando uma grande aquisição esta noite. Que aquisição poderia exigir esse tipo de espetáculo? A porta do helicóptero se abriu. Tomás e Sara estavam lá dentro, com laptops abertos e expressões sérias. Eles eram meu verdadeiro time, minha verdadeira família naquela noite. Estamos adquirindo a Infocore por R$1,5 bilhão, pai. Falei no telefone, enquanto subia a bordo. O CEO e o conselho deles estão esperando por mim para finalizar os termos. A Megacorp está tentando nos superar na oferta. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, processando os números, os nomes, a escala do que eu estava descrevendo. Infocore? Ele finalmente disse, a raiva em sua voz dando lugar a algo. A empresa do Martin? O banco lidou com a segunda rodada de financiamento deles anos atrás. Sim, pai, a empresa do Martin. Eles valem mais de R$1 bilhão agora? A oferta atual da Megacorp é de R$1,4 bilhão. Estamos contra-atacando com R$1,5 bilhão. Mais silêncio. Eu podia ouvir um murmúrio ao fundo. Seus sócios, sem dúvida, agora muito interessados na conversa. E você está liderando essa aquisição, pessoalmente? Sentei-me, prendi o cinto e olhei para minha equipe, que me deu um aceno de encorajamento. Eu sou a CEO, pai.
É isso que eu faço. Eu não tinha ideia de que sua empresa estava operando nesse nível. Ele disse finalmente, a voz fraca. Eu sei, pai, respondi suavemente, enquanto o helicóptero se erguia do chão. Você nunca perguntou. Encerrei a chamada. Enquanto sobrevoávamos a cidade, um tapete de diamantes brilhando abaixo, olhei para o restaurante que diminuía. Por anos, busquei validação daquela mesa lá dentro. Agora, voando literalmente acima de tudo aquilo, senti uma liberdade que nunca havia experimentado. As horas seguintes foram um borrão de adrenalina e foco intenso. Pousamos no heliporto do nosso prédio de escritórios, onde uma sala de guerra havia sido montada. Por volta das 23h30, Martin e sua equipe chegaram. Ele era um engenheiro brilhante, assim como eu, que construíra sua empresa do nada. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme. Camila, agradeço por fazer isso acontecer em cima da hora. Entendo que você deixou um evento de família. Algumas coisas têm prioridade, respondi. Esta parceria é importante demais. Nossa apresentação foi impecável. Não tentamos apenas superar a oferta da Megacorp em dinheiro. Nós mostramos a eles um futuro. Você pode pegar o dinheiro deles, Martin, eu disse diretamente a ele. Mas em 6 meses, sua tecnologia será esquartejada e sua equipe espalhada. Sua visão estará perdida. Conosco, a Infocore se torna a base da nossa próxima geração de produtos. Isso não é uma aquisição, é uma fusão de forças. Às 3h17 da manhã, após horas de negociação intensa, ele estendeu a mão sobre a mesa. Temos um acordo. A sala explodiu em uma celebração contida e exausta. Na manhã seguinte, a notícia estava em todos os lugares. Os jornais de economia noticiaram a aquisição, muitos destacando as circunstâncias dramáticas. CEO da Prisma deixa festa de família de helicóptero para fechar acordo bilionário, dizia uma manchete. Nossas ações dispararam. As mensagens de parabéns chegaram de todos os cantos da indústria. Da minha família, recebi apenas uma mensagem de texto da minha mãe. Precisamos conversar. Seu pai está muito chateado, mas também confuso. Ligue quando puder. Semanas depois, encontrei minha mãe para um almoço. Ela me pediu desculpas, com uma sinceridade que eu nunca tinha visto. Quando vi aquele helicóptero, disse ela, foi como se eu estivesse te vendo pela primeira vez. Não como minha filha que escolheu um caminho diferente, mas como esta mulher de negócios poderosa. Percebi o quão pouco eu sei sobre sua vida real. Meu pai nunca se desculpou diretamente. Mas 1 mês depois, ele apareceu sem avisar no meu escritório. Ele olhou em volta, para os prêmios nas paredes, para a vista da cidade. Seu amigo Martin me ligou, disse ele sem jeito. Ele disse que eu deveria estar extremamente orgulhoso de você. E eu percebi que estou. Eu só nunca me permiti mostrar isso porque significaria admitir que eu estava errado sobre suas escolhas. Ele olhou para mim. Talvez a sua abordagem não convencional tenha mais mérito do que parecia. Foi o mais perto de uma admissão que ele jamais chegaria, e por algum motivo, foi o suficiente. Nossa relação nunca se tornou o sonho de uma família de comercial de margarina. Continuou complicada. Mas a dinâmica de poder havia mudado para sempre. Eu não precisava mais da aprovação deles para saber o meu valor. Na noite do jantar do meu pai, ao subir naquele helicóptero, eu não estava fazendo uma declaração para eles. Eu estava fazendo uma declaração para mim mesma. A validação que eles finalmente me deram, forçada pelas circunstâncias, foi apenas uma consequência. A verdadeira vitória foi a liberdade que senti ao voar para longe.